pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje teremos mais uma aula de cosmetologia com nossa aula 6, a importantes substâncias ativas usadas na cosmetologia, vitamina A. Então, preste muita atenção. Vamos falar hoje especificamente da vitamina A. De início a gente vai falando aqui sobre algumas definições, né? As substâncias ativas utilizadas na cosmetologia são várias, né? Dentre essas várias substâncias que a gente tem vitaminas e hidroácidos, né? E esses hidroácidos são vários também, né? Mas a gente vai focar primeiro nas vitaminas, né? Isso, né, que a gente bota também um exemplo é que a ingestão de vitaminas, elas, nas concentrações adequadas, é claro, traz benefícios à pele, né? Então, isso é uma coisa interessante de se falar, porque a gente já havia falado sobre cabelos, e uma coisa específica de cabelos que a gente tem que sempre ressaltar dentro da cosmetologia é que a alimentação é extremamente importante para a saúde dos cabelos, né? Então, aquele negócio das meninas, ou dos meninos também, que o pessoal hoje é todo mundo esteticamente ativo, né? Que quer melhorar a sua imagem, levam em consideração que acham que só os shampoos e cremes de hidratação do cabelo é que fazem com que o cabelo fique bonito, mas não é. Né? A saúde dos cabelos, como o brilho, como a força, né? Não ficar quebradiço, se dá muito pela alimentação. Né? A ingestão de vitaminas é uma delas, né? A ingestão de vitaminas, tanto em suplementação alimentar, a gente tomar complexos vitamínicos, ou mesmo na própria alimentação, se alimentando de alimentos que sejam ricos em vitaminas para que a gente consiga, né, ter aí um cabelo saudável, uma pele saudável também, né? Então aqui, estudos clínicos de laboratórios mostram como a aplicação tópica de vitaminas no combate de várias doenças na pele, especialmente para ajudar a prevenir, retardar ou impedir certas mudanças degenerativas associadas ao processo de envelhecimento. Então, existem estudos bem clássicos que dizem que a vitamina A, a vitamina E e a vitamina D são substâncias que realmente são extremamente benéficas para a pele. Também o complexo B vitamínico também é benéfico para a pele porque age de forma indireta, vamos dizer. Eu gosto de falar que o complexo B vitamínico é um complexo B que ajuda o corpo todo, inclusive a imunidade. Já que a gente está passando por uma pandemia, onde que a imunidade hoje está sendo uma das coisas mais importantes, sendo ressaltadas dentro da comunidade acadêmica de saúde, então a gente tem que levar em consideração as vitaminas como um grande auxílio, tanto esteticamente como de saúde mesmo, a saúde básica, né, que a gente tem que ter. Então, uma das especificidades, uma das mudanças degenerativas mais importantes que a gente vê seria a pele seca e escamosa e a formação de rugas, né? Uma das coisas que muitas vezes as pessoas pensam que absolutamente é por falta de queratina, mas não é. A queratina ela é incorporada, mas o que ajuda mesmo a prevenir rugas são os complexos vitamínicos, a gente tomar vitaminas. Então, na área da cosmética, os profissionais têm demonstrado especial interesse pela vitamina A, C, E, pantenol, que é uma provitamina B5 e seus derivados. Bem, tratamento de dermatoses, né? A gente, historicamente, né, em 1974, dois cientistas, Van Scott e Yu, que são os sobrenomes deles, né? Esse Yu deve ser um senhor ou uma senhora oriental, mostraram a eficácia de mais de 70 compostos no tratamento de dermatose, semelhantes à ictose, desordens cutâneas caracterizadas por hiperqueratinização, que é aumento da queratina na pele. Isso faz com que haja, vamos dizer, na cicatrização das feridas hajam protuberâncias, né, na pele, ou excessivo espessamento da camada córnea, né, no caso que é a camada que a gente falou, que é debaixo dessa camada superficial da pele. Né? Segundo os referidos pesquisadores, os alfa-hidroácidos, ácidos orgânicos de cadeia curta, que a gente depois vai falar, hidroxilos na posição alfa, e compostos relacionados que mostraram melhor eficácia, diminuindo o espessamento da camada córnea, sem serem queratolíticos. O que isso quer dizer? Na farmacotécnica que a gente estuda queratolíticos, ou na farmacologia, queratolíticos são substâncias que destroem as camadas mortas da pele, fazendo com que haja uma reorganização da pele, né? Mas esses compostos que foram
estudados por Von Scott e Yu, eles na verdade não são queratolíticos, eles são queratoplásticos. Então eles ajudam a organizar de uma forma nova a pele. E isso é uma coisa bem interessante. Pode dizer assim que a partir dessas observações clínicas, desses experimentais, foi iniciada uma corrida científica no sentido de esclarecer melhor as aplicações e o modo de funcionamento desses compostos na pele. Então, desde 1974 que há vamos dizer, a indústria farmacêutica vem sempre tendo outros setores na cosmética para poder melhorar, né, as preparações para que sejam utilizadas na pele, tanto de uma questão patológica como uma questão estética. Então, vamos aí ao assunto dessa aula mesmo. O assunto dessa aula é vitamina A ou retinol, né, que é uma vitamina que está presente em vários alimentos que a gente come, principalmente leite, ovos, derivados do leite, obviamente, na carne também tem, e vários também outros vegetais. Bem, aqui a figurinha aparece aqui o retinol, que é o primeiro, ó. Aí o retinaldeído, ácido retinóico e o beta-caroteno que tem nas plantas, né? Principalmente na cenoura, beterraba, onde que o beta-caroteno ele vem a ser transformado em retinol dentro do corpo. Então por isso que o pessoal fala que é bom você comer vegetais coloridos, né? Que tem beta-caroteno, porque de certa forma eles são uma fonte de retinol. Então, a vitamina A encontra-se amplamente distribuídas entre os tecidos vegetais e também nos alimentos de origem animal, como manteiga, gema do ovo e fígado, e é conhecida como retinol, né, com a fórmula química C20H2, 5 oxigênio, né, que são 20 carbonos, 25 oxigênios, ou 25 hidrogênios e 1 oxigênio, né, que é basicamente da hidroxila. Da hidroxila não, do ácido carboxílico ou hidroxila, que ficam na ponta. Você pode ver o oxigêniozinho na ponta dessas substâncias. Então, a sua ação fundamental está associada ao processo de diferenciação de células epiteliais. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é um queratoplástico. Ele vai aumentar a diferenciação ou a mitose ou então a reprodução das células na pele, fazendo com que haja uma renovação da pele. Então existem dois isômeros de ácido retinóico, o ácido 11-transretinóico, que é a tretionina, e o ácido 13-cis-retinóico, que é a isotretionina. Essas duas substâncias são utilizadas no tratamento de pele, de várias patologias. Mas tem que ter cuidado com eles, porque eles possuem alguns efeitos colaterais assim que não são tão interessantes, principalmente em algumas pessoas que tenham algumas comorbidades ou então mulheres grávidas, né, ou lactentes, né, que são mulheres que estão dando de mamar para os seus filhos. Então, o uso de ácido retinóico não é permitido em produtos cosméticos, limitando a produtos dermatológicos. Então, uma coisa que a gente vê, o ácido retinóico em si ele não é usado em preparações cosméticas, mas ele é usado em preparações dermatológicas. Então, a gente tem uma diferença, porque as preparações dermatológicas, elas são cosméticas? São, mas elas vão em outra classificação, porque os cosméticos não precisam de receita, não são considerados medicamentos. Já a tretionina e a isotretionina, elas são consideradas medicamentos. Então, como são considerados como medicamentos, a gente tem uma nova classificação a se seguir, que seria medicamentos cosmecêuticos. No caso da isotretionina e tretionina, elas são controladas, então elas têm receita e retenção de receita para serem utilizadas. Então, na vitamina A, o termo geral de vitamina A retinol e seus derivados é retinoides, né? Isso é uma coisa interessante porque na RDC 344/98, que é uma RDC que a gente tem que sempre ter em cabeça, que é a RDC dos produtos controlados, existe uma classe de retinóicos, que é a lista D. A lista D é a lista D que é de retinóicos, e que a gente tem que reter receita na farmácia ou na farmácia de manipulação. Então, a função principal do retinóides na pele relaciona a hiperproliferação da epiderme com o aumento do extrato espinhoso e granuloso. Então, isso aqui significa só uma coisa, ele é um queratoplástico. Então, ele vai aumentar o crescimento da pele. Então, ele vai aumentar a descamação, ele vai aumentar o crescimento da pele, vai renovar a pele, né? Os efeitos estimulantes da vitamina A e de seus derivados na pele tendem a combater mudanças que ocorrem no envelhecimento, né? Então, utilizado como cosmético, né?
A pele envelhecida mostra a epiderme mais fina e a camada de queratina é também fina e mal formada. A camada de queratina também serve para o cabelo, né? E a camada granular é reduzida a uma única camada de células contendo grânulos de queratina. Então faz com que a pele seja muito fina e uma pele muito seca e escamosa. Então, todos esses sinais de atividade reduzida tendem a ser revertidos para aplicação tópica de doses adequadas de vitamina A ou retinol, né? Estudos relatam a aplicação tópica de 10 mil unidades internacionais por grama de palmitato de retinol melhora a elasticidade da pele, né? Então, a vitamina A e seus derivados são instáveis na presença de oxigênio, então são os que facilmente oxidáveis. Então, uma coisa interessante que a gente vê da vitamina A, do retinol, é que o local de armazenamento dela não pode ter luz. Então, e os próprios frascos ou pomadas não podem ser transparentes, eles têm que ser âmbar ou totalmente opacos, né? Tem que ser totalmente opaco. Não pode ficar na presença de luz e também em contato com o oxigênio durante muito tempo. Então tem que ficar sempre fechadinhos. Então por isso que o retinol ele tem um prazo de validade menor do que as outras pomadas, né? Sendo que o ésteres dessa vitamina oferece notável vantagem em respeito à estabilidade da formulação cosmética. Na estabilidade da formulação cosmética, vamos dizer, algo farmacotécnico, é bom, o retinol ele não tem problemas. Agora, com luz, ele tem problema. Entendeu? Então, o palmitato de retinol é mais estável que os dos ésteres da vitamina A, ou do retinol. Ele pode ser incorporado diretamente em emulsões e ainda pode ser colocado em gel quando o tensioativo for acrescentado para promover a uniformidade da dispersão. Ou seja, ele tem uma grande facilidade de ser manipulado, entendeu? Não tem grandes dificuldades como outras substâncias, onde a gente tem que colocar vários adjuvantes para que ele se torne estável. No caso da vitamina A e retinol, não, né? Palmitato de retinol não pode ser exposto a temperaturas acima de 40 graus centígrados. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que ser guardado em um local que não tenha luz e um local também não muito quente. No caso, para aqui, para Teresina, o retinol não deve ser guardado assim na temperatura ambiente. De jeito nenhum. Deixar dentro de locais fechados também. O mais interessante seria colocá-lo na geladeira, né? Os antioxidantes são benéficos na estabilidade química desses ésteres, né? Pode-se utilizar outros antioxidantes. Muitas vezes as preparações de vitamina A têm vitamina A e E juntas, né? O tocoferol, que é um antioxidante. Então, são benéficos à estabilidade. O produto cosmético que vincula palmitato de retinol deve ter o seu pH em torno de 5 a 8. O pH também é extremamente importante, por isso a gente tem que estabilizar o pH dele no laboratório. Isso é fácil de se fazer, não tem grandes dificuldades. Entretanto, é também uma questão de rotina laboratorial, pois isso ajuda na estabilidade da formulação. Então, a penetração do palmitato de retinol depende do veículo, né, que a gente utiliza, que é aqueles veículos, se é um gel, se é uma emulsão, se é um gel creme, oil free, né, tudo isso é interessante a gente levar em consideração. Até mesmo outras substâncias ativas acrescentadas à formulação, no caso que eu falei para vocês sobre o tocoferol, que a vitamina E também é interessante na estabilidade. Então, o veículo interfere na estabilidade desse ativo na formulação, né? Então, 3 grupos de derivados de vitamina A são conhecidos para a gente utilizar. A gente tem os não aromáticos, que são ésteres de vitamina A, que é aquele palmitato de retinol, tretionina e isotretionina, não aromáticos, ou seja, eles não ciclinizam, eles não formam um ciclo. E a gente tem os monoaromáticos, que só tem um ciclo, que é o etretinato, acetretinina e motretinina. Eu tenho uns travas-línguas de farmácia que a gente sempre vai ter. Então, e os poliaromáticos, que são o adapaleno e o tazaroteno. Os ésteres de vitamina A têm sido usados como componentes de formulações cosméticas, mas a gente vê especificamente, nem todos os que a gente falou aqui são utilizados em preparações cosméticas. O mais utilizado para preparação cosmética seria a vitamina A, os ésteres de vitamina A, que é o palmitato de retinol, e no máximo o adapaleno, bem que o adapaleno, dependendo da concentração, ele é controlado. Então, aqui tem um modelozinho de receita que eu coloquei para vocês, que é o receita de retinóides, que devem ser passados pelo dermatologista, né, e devem ser retidos dentro da farmácia, tanto na farmácia de manipulação
quanto nas farmácias comerciais, onde que existem preparações industriais de vitamina A e dos seus derivados, no caso de isotretionina e tretionina. Então, o papel dos retinóides na regulação do desenvolvimento da pele parece ser melhor desempenhado pela tretionina, que é o quê? É um retinóide. Portanto, a atividade do palmitato de retinol no tecido cutâneo poderá depender de sua conversão em ácidos retinóicos. Então, o retinol em si, ele tende a ser oxidado e ter pouca isotretionina. Então, muitas vezes, vamos dizer, um tratamento com retinol, só retinol como cosmético, ele demora algum tempo. Não vai ser tão rápido como a tretionina. Entretanto, vai ter menos efeitos colaterais. Isso é uma coisa importante a se ressaltar. Então, a conversão, né, do ácido retinóico, né, da isotretionina, depende de uma clivagem enzimática de ligação esta e da oxidação do retinol no ácido retinóico, ou seja, dentro do corpo. Só que o corpo também tem outras proteções para isso, ele não deixa grandes concentrações de isotretionina dentro do corpo, porque elas acabam proliferando não só as células epiteliais, mas todas as células. Isso faz com que haja grandes problemas de hiperprodução de várias coisas dentro do corpo, já que não é algo tão específico. Então, o corpo tende a ter alguns oxidantes, né, que vão basicamente diminuir a concentração de retinol no corpo. Então, a tretionina foi o primeiro retinóide a ser sintetizado, né, e tem sido usado em produtos tópicos para o tratamento de acne, né, da pele, né, aquele tratamento das nossas espinhas, e tratamento de fotoenvelhecimento, no caso, pessoas que passam muito tempo no sol, né, e utilizam a tretionina para melhorar a pele. Muitas vezes o pessoal que tem as cicatrizes das espinhas que acontecem quando acho que alguns alunos aqui vão ter essa idade, de 14, 15, 16 anos, utilizam tretionina em um tratamento. Só que é uma coisa que eu digo, trate bem a sua pele, não esprema as espinhas, utilize outras coisas, utilize limpeza da pele para poder diminuir essa proliferação. Só em um caso dermatológico, você vai no dermatologista, é que ele possa dizer para você usar algum desses medicamentos, né? Então, estudos clínicos e microscópicos constataram que o uso tópico de tretionina melhora a qualidade da pele envelhecida, mas existem efeitos colaterais. Não é assim, pode usar, pronto, todo mundo usa a torta direito, né? Então, medicamentos não devem ser usados assim. Tem que ter tratamento, tem que ter um acompanhamento, né, de profissionais habilitados, tanto do prescritor como dos farmacêuticos que possam estar aviando essas receitas. Então, essa melhora foi relacionada à compactação do extrato córneo. Então, o extrato córneo que fica abaixo da pele ele é compactado, aumentando a camada granular com maior espessura da pele, né, da epiderme, que é a parte de fora. Então, o aumento do número de mitoses dos queratonócitos, que seriam as células que ficam abaixo da pele que produzem queratina, na presença das glicosaminoglicanas, né, que seriam aí outras substâncias que são carboidratos que vêm a ajudar também ao reforço da proteção da pele. Então, observou-se clinicamente uma diminuição acentuada de rugas, de vincos e uma melhora na textura e elasticidade da pele. Então, a isotretionina é a forma cis do ácido retinóico, falando quimicamente, né, que isso aqui é tautomeria, uma coisa que vocês têm que ver em química. Tem sido usados por via oral e tratamento de acne severa. Não é qualquer acne, né? Não é uma espinha que você teve. É basicamente gente que tem muitas espinhas, inclusive em várias regiões do corpo, não só no rosto. Certo? E o retinóide possui diferentes aplicabilidades. No caso do palmitato de retinol, que é a vitamina A, o mais simples, que pode ser feito, né, o cosmético, é usado em preparações cosméticas, e a tretionina é indicada para o tratamento tópico de acne e pele envelhecida, onde vocês não são tratamentos dermatológicos, não cosméticos. Você precisa de um dermatologista para poder avaliar o uso da tretionina, até mesmo da concentração dela. Pode ser feita dentro da farmácia de manipulação. Então, a isotretionina é usada por via sistêmica, ou seja, é injetável para o tratamento de acne, enquanto a moretidina e o adapaleno são usados topicamente na pele, também para o mesmo problema. Muitas vezes, dependendo da patologia que a gente tem e também dependendo também do dermatologista, o que ele achar interessante, de acordo com os achados dele, da anamnese dele, ele pode passar essas duas substâncias para serem usadas concomitantemente, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, a isotretionina é usada também via sistêmica, como eu disse aqui,
né? E a etretinato e a acetretina são usados por vias sistêmicas para o tratamento de psoríase, ou seja, é um tratamento dermatológico para uma doença bem específica, que é a psoríase, enquanto o tarazoteno é usado para a mesma finalidade, também por via tópica. Então a gente não utiliza o etretinato e a secretina para acne, ou então para pele envelhecida. Utiliza para psoríase, que é uma doença genética, né? Uma doença terrível, onde que é uma descamação da pele elevada e você acaba perdendo cabelos, pelos, é uma coisa terrível. Mas aí você tem esse tratamento. Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a vitamina A, que é algo que a gente sempre vai lidar dentro do laboratório para fazer tanto cosméticos quanto na farmacotécnica. Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!